Como seria a sua vida se você conseguisse curar a procrastinação? E o melhor, de forma rápida. Imagina comigo, imagina a seguinte cena. Você acorda com energia, sem aquela vontade de ficar na cama para dormir só mais 5 minutinhos. Aí você vai para a academia cedo. Lá você já ativa o seu corpo. Depois você volta para casa, toma um café da manhã tranquilo. Começa o trabalho no horário certo, sem enrolar nas redes sociais. Consegue manter o foco. Termina tudo mais cedo, sem aquele peso mental. E à noite, você janta com a sua família. Assiste uma série da Netflix sem culpa, com a sensação de dever cumprido. Parece distante? A boa notícia é que você pode chegar lá mais rápido do que você imagina. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Hoje você vai entender por que a procrastinação existe e por que hoje em dia é mais comum do que nunca a gente ver pessoas completamente imersas na procrastinação. Você também vai descobrir quais são os principais vilões modernos que estão roubando a sua energia mental. E vai entender como a dopamina está sabotando o seu foco sem você nem mesmo perceber. E mais importante, eu vou te mostrar estratégias práticas, rápidas e validadas cientificamente para você vencer a procrastinação já nos próximos dias. E a melhor parte eu deixei para o final, um presentinho para você seguir um passo a passo validado para iniciar esse processo de transformação e se livrar da procrastinação de uma vez por todas. Quando eu falo em procrastinação, já me vem na cabeça uma fase de faculdade onde eu precisei entregar um relatório de conclusão de curso, o famoso TCC, que é um tipo de tese que a gente precisa apresentar para conseguir a graduação. Eu me lembro que eu enrolei até o último minuto que eu podia. E aquilo me causou um estresse. E o pior, um sentimento de culpa de que poderia ter feito muito melhor naquela tarefa. E para que isso não aconteça com você, a gente vai começar a entender aqui o que é esse problema de uma vez por todas, mas de forma simples, um passo a passo. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Procrastinação não é preguiça, e eu vou repetir. A procrastinação não é preguiça. Procrastinar é um mecanismo de fuga. É quando o seu cérebro diz assim: isso aqui parece desconfortável. Vamos deixar isso aqui para depois? A procrastinação, ela adia o incômodo do agora, mas entrega para você a culpa, a frustração e a ansiedade depois. E sabe o que é pior? A culpa vem no momento em que você está emocionalmente esgotado. É como se você tivesse empurrado a sujeira para debaixo do tapete. E no final do dia, exatamente naquela hora em que você está mais fraco emocionalmente, vem todo aquele sentimento de culpa. Agora imagine você, no fim da noite, aí vem aquele pensamento: caramba, de novo eu não fiz o que eu precisava. Isso corrói a sua autoestima, enfraquece a sua confiança e cria um ciclo vicioso. Agora eu te pergunto, você está disposto a trocar o desconforto de agir pela dor crônica de se sentir travado, estagnado e distante dos objetivos que você sabe que merece e que é perfeitamente capaz de alcançar? Como já diziam os estoicos, o maior privilégio de uma vida bem vivida é deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Aquele sono tranquilo, sem peso na consciência, sem tarefas pendentes martelando a sua mente. Quando você age apesar da dificuldade, quando você cumpre o que se propôs a fazer, você se presenteia com essa paz mental. A procrastinação, ela rouba exatamente isso, o seu direito de descansar em paz. E é aí que eu te pergunto, você está disposto a trocar essa dor momentânea da ação pela angústia de mais um dia que se passou e você sente que não conseguiu avançar? Ou pior, com mais culpa, mais frustração e ainda mais distante da vida que você sabe que consegue conquistar? A procrastinação pode aparecer de dois jeitos diferentes.
A primeira é aquela procrastinação de você não começar algo que você precisa fazer. E aí você adia, enrola, se distrai. E quando vê, o dia já passou. A segunda é a procrastinação de continuidade. Você até consegue começar algo empolgado, mas aí você logo desanima. A energia cai, a mente foge e você pula para uma outra coisa. E nos dois casos o resultado é o mesmo: interrupção de progresso. E isso afeta muito mais do que a sua produtividade apenas. Afeta a forma como você se enxerga, sua autoestima, seu senso de capacidade. Agora, antes de a gente avançar para as técnicas propriamente dito, a gente precisa entender como é que a procrastinação surge no teu contexto. Na maioria das vezes, ela é uma soma de 3 fatores: falta de clareza, sobrecarga de estímulos e uma fuga emocional. Se você observar, esses 3 componentes estão presentes em seu comportamento, como o uso excessivo de redes sociais, vício em celular, vício em jogos online, alimentação desregulada com muito fast food e o consumo frequente de pornografia. Todos esses comportamentos entregam uma recompensa rápida, um prazer imediato, e o seu cérebro é programado para buscar o prazer e evitar a dor. E acaba sempre escolhendo o caminho mais curto, o caminho mais fácil. E é aí que entra o papel da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, um hormônio que impulsiona a ação. É como se fosse o combustível da motivação. Mas aí no mundo atual, esse sistema está totalmente desregulado. E quando a gente recebe o estímulo o tempo todo, como vídeos curtos, notificações, doces, likes, cliques, o cérebro recebe picos altos de dopamina que as tarefas normais do dia a dia começam a parecer chatas. Seu cérebro perdeu a sensibilidade. Aliás, me conta aqui nos comentários qual é a distração que mais te pega durante o dia atualmente. É Instagram? É WhatsApp? Agora preste atenção, porque o que eu vou te explicar agora pode mudar completamente a forma como você lida com a procrastinação. A primeira técnica para começar esse processo de cura da procrastinação é a regra dos 2 minutos. A lógica é bem simples. Se uma tarefa pode ser feita em até 2 minutos, simplesmente para o que você está fazendo e vai lá e resolve. Sem pensar demais. Tipo assim, viu uma pia suja? Se levar menos de 2 minutos, vai lá e faz. É um e-mail rápido para responder? Simplesmente responde. Precisou guardar um livro? Simplesmente vai lá e guarda. Por que isso funciona? Porque a procrastinação se alimenta da inércia. Quando você adia uma pequena tarefa, você não está só acumulando coisas para fazer. Você está treinando o seu cérebro a evitar aquele esforço. Agora, quando você age imediatamente, você envia um sinal para o seu cérebro. Você fala assim, aqui a ação vem antes da desculpa. E com o tempo, isso cria um efeito dominó. Comece a criar um hábito de uma pequena ação que gera outra, que gera outra. E assim, de repente, você entrou em um fluxo. A segunda técnica é a regra dos 5 segundos, inventada pela Mel Robbins. Funciona assim: sempre que você tiver algum impulso de fazer algo, você conta de 5 até 1 de forma regressiva e depois você age. Imagina um foguete decolando. Depois que aquela contagem inicial começa, já era. Você simplesmente vai. Sabe por quê? Porque entre o impulso e a dúvida existe uma janela muito curta. E se você hesita demais, o seu cérebro entra em um modo de proteção e começa a sabotar com pensamentos como: agora não, depois eu faço isso, é melhor esperar um pouquinho, o momento ideal, talvez mais tarde. E essa contagem regressiva quebra esse ciclo. É quase como se você estivesse dando um empurrão físico mesmo, que te tira daquela inércia e te joga para a ação. Eu falei mais a fundo dessa técnica nesse vídeo que eu vou deixar aqui liberado para você. Clica e confere. A terceira técnica é a teoria dos pequenos passos. Se você olha uma tarefa gigante, tipo aquele TCC que eu citei no começo desse vídeo, ou então estudar para uma prova difícil, ou até mudar de carreira, seu cérebro ele entra em pânico. Ele pensa o seguinte, isso é grande demais para eu dar conta, vai dar muito trabalho. Então simplesmente ele foge.
Só que quando você quebra essa tarefa gigante em pequenas partes minúsculas mesmo, do tipo, eu só vou abrir aqui esse livro, eu só vou escrever o título desse documento. Então você começa a enganar o seu cérebro. E aí você começa a fazer essas pequenas ações que criam um movimento que vão fazer com que você realize aquela atividade. E quando você começa, a tendência é continuar. É como um empurrão de bicicleta. Quando você dá aquele empurrão, depois fica muito mais fácil. A quarta técnica é a regulação da dopamina. Aqui entra o que eu chamo de mini detox de dopamina. A ideia é você reduzir esses picos exagerados de dopamina que o mundo todo está te ajudando a liberar para você. Celular o tempo todo, notificação, rede social, açúcar, vídeos curtos, tudo isso dá um certo barato químico para o seu cérebro que te deixa viciado em esses estímulos. E quando você precisa focar em algo mais monótono, como por exemplo estudar ou trabalhar, o cérebro simplesmente não quer. Ele quer aquela dopamina fácil. Então o que fazer? Pequenas práticas. Tira a notificação do celular, não mexe no celular na primeira hora do seu dia. Escolha um período do dia e tire, por exemplo, 90 minutos sem nenhuma tela, só você e aquela tarefa. É nesse espaço de silêncio, de tédio produtivo, que a sua dopamina começa a se reorganizar. Seu cérebro reaprende a encontrar prazer nas tarefas mais simples. E, por fim, use uma agenda inteligente. Isso significa organizar suas tarefas de acordo com os seus picos de energia. Por exemplo, tem gente que funciona melhor de manhã. Outros só começam a pegar no tranco na parte da tarde. O erro é querer render igual o dia todo. Ao usar uma agenda que respeita o seu ritmo biológico, você não só rende mais, como você rende com muito menos esforço. A regra é colocar as tarefas mais exigentes nos seus horários mais nobres e as tarefas mais leves quando você está com menos energia. Porque produtividade com inteligência é muito melhor do que a força bruta. E se você estiver gostando desse conteúdo aqui, faz o seguinte, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para ajudar que outras pessoas também recebam esse tipo de conteúdo. Agora vem a parte mais importante de todas, presta atenção. Se você quiser mais fundo nesse assunto, eu escrevi um guia prático que pode ser um divisor de águas no seu processo de crescimento. O nome do guia é Detox de Dopamina, desvendando as armadilhas da procrastinação e os segredos da motivação. Nesse guia você vai entender como o seu cérebro funciona, como se livrar de sabotadores invisíveis e como retomar o controle da sua motivação. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Então dá uma olhada lá, porque a gente está com uma super condição para quem assistiu esse vídeo aqui. De R$ 97,00 por apenas R$ 10,00. É realmente um valor bem simbólico que vai te ajudar demais nessa nova fase que você está entrando. E lembre-se de uma coisa importante. Curar a procrastinação não é uma fórmula mágica. É um processo. E como todo processo, ele é contínuo. A cada nova fase de vida que você vai entrando, aparece uma nova procrastinação, de uma forma diferente. E o seu trabalho é continuar evoluindo a sua capacidade de agir, de enfrentar esse desconforto e de manter a constância. Esse é o jogo do autodesenvolvimento. Vencer a procrastinação é só o começo do processo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!